conexões da dopamina com a política. Manda ver, Simon, está com você. Muito obrigado, professora. Bom, falar de um assunto aí que foi muito pouco falado na última década no Brasil, né? Ironicamente, que é política, né? E até nisso a dopamina entra como parte das explicações, talvez de toda essa polarização que ficou muito vigente no Brasil aí, especialmente na última década, né? Entre liberalismo, conservadorismo, progressismo, né? Vários ismos aí. E os autores trazem aí talvez uma explicação em relação a isso também na dopamina, né? Até começo aí essa apresentação com essa fala aí do Assis, né? Dize-me com quem comes, que dir-te-ei com quem votas, né? Nas relações políticas que a gente vai criando aí na nossa existência, isso também pode ter a ver com a dopamina. Então, pode passar, professora, por favor. Bom, então o autor faz uma pergunta, né? O cérebro liberal, ele é diferente do conservador? E o que que a dopamina tem a ver com isso? E ele vai falar que os liberais são muito mais dopaminérgicos que os conservadores, por exemplo. Porque ele vai dizer que os conservadores são do time do aqui e agora. Eles são mais desconfiados, né? Eles suspeitam ali do idealismo. E o liberal não. O liberal ele é mais da ação, digamos assim, né? Ele tem aquela coisa de não ser dependente do Estado, né? Para ele, quanto menos Estado, melhor. Então, é aquela coisa do a favor da propriedade privada, que tem que ter alguém ali que toma atitude, que não espera, né, do Estado, que não espera de alguém. Eu até lembrei do Zaratustra, do Nietzsche, né, que cria lá o super-homem, né, que é aquele homem que não, que é o homem que não espera, né? Ele vai lá e faz. Ele só depende de si mesmo. E ele vai falar que os conservadores, em paradoxo a isso, são mais daquelas moléculas do aqui e agora. Então, eles são desconfiados, suspeitam do idealismo, né? Eles apostam mais no passado, nas tradições e culturas do passado e não tanto no futuro. Então, a coisa para ele é mais imediatista, né? Então, pode passar, professor? Vou. O Simon, é interessante que o seu eu não sei se foi o seu computador que botou ele mais apagadinho, mas em dopaminérgico, acaba que eu aqui com minha escuta psicanalítica fiquei pensando, porque energia, né? A ideia de dopaminérgico traz a ideia de energia, uma força maior. Então, agora, mas só fazer uma piadinha mesmo, me chamou a atenção para isso, mas na verdade tem outros. Pode seguir, querido. E foi uma coincidência aí, quase que orgânica, porque eu não entendi por que, o design fez isso com E. Aham. Também foi Bom, então ele vai falar que o circuito do desejo é quase um político, porque ele não cumpre promessas, né? Ele passa uma ideia, mas pode não cumprir. Tudo aquilo que a gente viu, né, nas aulas passadas, dos perigos, inclusive, que se rondam nisso. Então, o teu cérebro lá vai liberar uma dopamina que vai falar para você, ó, se você conseguir isso ou se você fizer isso, pronto, missão cumprida, vai te dar um alívio, mas depois que faz, ele quer mais e mais, né? Ou seja, ele não cumpre essas promessas. Ele vai colocando-se no jogo vivente dessa vivência aí a todo momento. E na política, muitas vezes, gerando aí comportamentos impulsivos, né? No nosso país, então, nem dá para dimensionar o que aconteceu aí nos últimos anos, né? De pessoas rompendo com família, rompendo, abandonando emprego, abandonando trabalho, em prol de uma ideologia totalmente voltada no impulso, né? Me lembra muito na psicopatologia, professora Rejane, que antes do delírio, né, tem algo que até o Dago Alarrondo fala muito, que são as ideias sobrevaloradas, né? Que se Uhum, parecem muito com delírio, mas que são aquelas ideias voltadas de muita paixão, né? E na sim. política a gente vê muita paixão envolvida, e a dopamina ela tem um sentido nisso aí, né? E aí eu fico pensando, né, Simon? Vem com tanta carga desse circuito curto, né? Que é só
essa área inicial dessa motivação e com baixa habilidade de discernimento. Então, Isso, e a gente perfeito. está sendo, inclusive, reforçado por isso, porque hoje a inteligência artificial consegue ver qual é a minha tendência e começar a apresentar o mundo na minha tela virtual, coincidindo com aquilo que eu tenho a tendência para acreditar. Então, eu vou me reforçando muito, né? E aí eu vou diminuindo minha capacidade de senso crítico, de análise reflexiva, de tal, sobrepondo assim essa paixão fulminante, e diminuindo a capacidade reflexiva mesmo. E aí, Perfeito. duas coisinhas. Olha, é muito bom, né? A participação. Duas coisinhas. Já convido a Rejane, que nós já entramos na onda, ao final dessa apresentação do Simon, já entrar com aquela fala sua de retomada do circuito longo ou curto, aqui que é pertinente. E eu Ok. quero dar meu pitaco aqui sobre a ideia da política, né? Meu pitaco. Pitaco, gente. Se nós falamos em política, nós estamos falando de vida social. E aí, ou seja, relação com os outros, né? Então, a psicanálise, ela lida com relações. Relações intrapsíquicas, eu comigo mesmo, meus fantasmas, minha vida interna, e eu com o mundo. Então, nós estamos falando de relações com os outros. E agora entra a força da dopamina, da pulsão. Por quê? Porque isso é um item de sobrevivência de todos nós. Poder compor com o grupo, né? Com o grupo, com a coletividade, que a gente chama de política. Então, isso pega a gente com essa violência, por quê? Porque as ideias que conduzem as ações políticas, ou seja, dos grupos, têm a ver com a nossa possibilidade de sobreviver ou de morrer. Está dito o meu recado. Ok. Perfeito. Pode passar, professor, por favor? Bom, e ele vai falar, né, que a direita é o aqui e agora, e a esquerda ela quer o futuro, né? A esquerda ela tem mais aquela coisa, o autor até vai falar que tem aquela coisa mais utópica, né, da igualdade, né, da distribuição, mas isso visando mais o futuro. E a direita seria mais o aqui e agora. E aqui no Brasil até houve, aconteceu, acho que um movimento interessante, porque se você pega o contexto histórico político, o conservador e o liberal, eles eram também expoentes de uma política antagônica, né? Eles não, historicamente, na política, liberalismo e conservadorismo não era algo agonistas ali um do outro. Mas no Brasil aconteceu esse movimento de você ter uma junção liberal e conservador, muitos baseados nesse aqui e agora, com pegando também quesitos do passado, né? As tradições do passado, a coisa da religião, né? De que o homem está no centro ali da propriedade dele, etc. Então é mais voltada essa direita aqui no Brasil, digamos assim, essa neodireita, para o aqui e agora. E a esquerda ela é pensada no futuro. Então a gente poderia dizer que o prazer do direitista, digamos, no impulso, digamos, aqui do presente, né? Ele quer aqui agora a resolução, e esse prazer envolto das políticas de esquerda está baseado no futuro. Eu vou plantar isso aqui hoje para colher lá na frente, né? Mas tudo isso, esses dois aspectos, são movimentados aí por essas atividades dopaminérgicas também, como o autor coloca. E aí entra um elemento central nessa toda essa discussão aí, pode passar, professora, por favor, que é a O tal das redes sociais, que Simon, também. deixa eu Oi? só fazer uma colocação, assim, que Oi? eu acho que também tem acontecido Claro, por uma favor. grande mistura. Veja se vocês concordam ou se eu estou meio que derrapando na maionese. Porque pode acontecer de uma mesma pessoa ter os impulsos, né, dopaminérgicos para, por exemplo, um avanço tecnológico, mas ao mesmo tempo ela ser muito conservadora,
por exemplo, na sua tradição de cultura familiar, de cultura religiosa, entendeu? Pode acontecer como se fosse assim, aquilo que ela acha que garante melhor a sobrevivência dela é onde ela aposta. Então, Perfeito, pode, né? Rejane. Então pode Aham, acontecer, porque aqui para gente, a gente tem que lembrar, gente, que esse livro que a gente está estudando é de uma autora americana. E a gente tem na minha concepção, né, parece que eu vejo a direita e a esquerda, uma própria pessoa de direita com aspectos dopaminérgicos e com aspectos conservadores. E gente de esquerda com aspectos dopaminérgicos em alguns fatores e outro com aspecto muito conservador. Então tem uma mistureira que é bem ah, brasileiro. mas que beleza! Eu ia falar assim: nós somos seres múltiplos, então Uhum. não dá para ser conservador em tudo. Uma pessoa pode ser conservadora na maneira de se vestir, mas talvez não na maneira de, sei lá, de viajar. Uma pessoa super ousada. Então, nós somos seres múltiplos. E aí, a Rejane acabou de me dar uma palavra nova. Nós somos misturados, nós somos uma mistureira, gente. Cada um de nós é uma mistureira. Ah, Sim. Isso me lembra uma vez, eu estava vendo a entrevista do Marcelo Nova, né, que parceiro do Raul Seixas, né, por muito tempo. Ele falou que se consideravam que ele tem de esquerda, né, tem toda aquela coisa da esquerda, mas eles se consideravam, eu não vou lembrar agora a palavra que ele falou, mas é que eles falam no sentido que ele ama comer num prato chique, por exemplo, né, aham, essa coisa do capitalismo, mas ele aham, odeia o que tem em torno da chiqueza desse prato, ele falou da frescura e tudo mais, mas ele ama comer nele, mas ele ah, odeia o que tem em torno disso, né? E são os paradoxos que a gente adorei. vive muito na política, né? Uhum, Eu uhum. adorei o seu exemplo. Esse é o ser humano. É assim, a gente é único. Então, são detalhes. A gente tenta definir cada um de nós para ver se a gente entende um pouco melhor, mas definições rígidas. Então, tá aí, ó. O cara gosta da sofisticação de um prato, mas nada de que gira em torno desse prato. Beleza, e gosta mesmo. É isso mesmo. Bom, aí vem a tal das redes sociais, né, criando aí verdadeiras bolhas, sem dúvida nenhuma. O que, na minha opinião, quando alguém critica isso, eu não acho ruim. Porque eu acho que talvez essa é a geração que está conseguindo se conectar com pessoas que pensem igual a eles de uma maneira mais rápida, né, digamos assim, e vai se criando essas bolhas. Claro que isso tem que ser medido, isso pode se tornar, sim, perigoso, como nós vimos também nos últimos anos, mas ele vai falar que a mídia infla nossas expectativas, amplia nossos medos, oferece atenção aos provocadores. E aí ele pergunta: é ou não é a descrição de uma mídia altamente dopaminérgica? E aí você tem estudos, né, factuais em cima disso. Eu me lembro até de um documentário que saiu aí na Netflix há um tempo, eu não vou lembrar agora o nome, que fala da psicologia por trás das redes sociais, que até a cor do like que aparece é planejado para criar aí expectativa de dopamina para o seu cérebro, né? Então, a política ela se expandiu muito no Brasil, sem dúvida nenhuma, através das redes sociais. Todas as grandes revoluções, boas ou ruins, feitas no país nos últimos anos, foi através dessas bolhas das redes sociais, criando ainda mais essa sensação aí dopaminérgica, né? Inflando opiniões, aumentando a expectativa das pessoas e criando, sem dúvida alguma, novas perspectivas. Pode passar, por favor. E aí ele vai falar: agora, se estamos formatando padrões neurais afetando o fluxo da dopamina, estaríamos também afetando o nosso comportamento político? Como vocês bem colocaram aí anteriormente, nós somos seres, né, em constante mudança, né, de pensamento, etc. E a dopamina ela vai mediando muito bem dentro do que a professora Regiane falou, pela sobrevivência, que é o que nós vimos lá no início de tudo, né? Então, se isso aqui serve para eu sobreviver ou vai me ajudar a sobreviver, eu também vou mudando conforme essa linha aí for alterando, né, desse cérebro que a gente sabe hoje,
que vai modificando a todo momento conforme as novas experiências, então o nosso fator político também vai alterando. Sobretudo num país como o nosso, que é o quinto maior país do mundo, com 5 regiões absolutamente diferentes uma das outras, que falam diferentes, né? Então não tem como chegar um salvador da pátria e falar: a partir de hoje o Brasil vai ser conservador, ou a partir de hoje o Brasil vai ser políticos progressistas. É uma utopia, né, isso. E isso é uma vertente que existe no Brasil de muitas diferenças, né? Então, a gente está formatando, sem dúvida nenhuma, o nosso comportamento político, medido por essa dopamina, e o que a professora Regiane falou lá atrás, às vezes esse impulso ele é tão forte que ele sobressai até o córtex pré-frontal, que seria esse que deveria falar, né? Ô, pera aí, amigo, tá errado, isso aí não é bem assim, vamos pensar mais um pouco. Eu lembro o ego lá do Freud, né? Eu quero, mas espera aí, não, não é bem assim. Deu uma travada, mas passou a mensagem. Você está aí, Simon? Tá dando uma travada, não tá, Rejane? Tá, para mim ele travou também. Vamos ver se ele volta. Me faz lembrar da proposta lá do Freud do princípio de realidade, né? O princípio de realidade é dar conta de ver as coisas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem, né? A gente pode Uhum. colocar aí nesse circuito longo da dopamina. Uhum. O Simon congelou, né? É. Vamos esperar um pouquinho. Aí saiu, deve voltar. Ontem aconteceu comigo na aula que eu estava dando. Aí eu voltei e deu tudo certo. Mas, oi, Tá. Simon, Foi minha voltou. internet Pode mesmo? continuar, querido. Caiu e agora está de volta. Pode Não, mandar ver. beleza, então. Bom, então, muitas vezes sobressaindo ali ao córtex pré-frontal, que é aquele que deveria dizer, não, não é bem assim, calma, etc., né? E ele vai falar algo muito interessante, o autor, que é do ambiente. O ambiente é muito poderoso. Então, a prevalência entre interações biológicas e sociais, ele vai dizer que vem 70% vem do ambiente e os 30% vem da genética. Então, esse cérebro modifica muito conforme as experiências que ele tem no ambiente, né? Então, toda a nossa história, entra muita psicanálise, né? A nossa história enquanto concepção subjetiva, entra quando a gente vai fazer uma escolha política. Quando talvez um discurso reacionário chamuscado de ódio contra determinada classe, isso diz muito mais a respeito da pessoa que está ali recitando ódio, né, do que de quem está ouvindo. Eu trabalho muito isso lá com os meus pacientes que sofrem, porventura, algum preconceito em algum momento da vida, uma homofobia, um racismo, etc., que quando a pessoa despeja um ódio assim, diz muito mais respeito àquela concepção dele, subjetiva, né, que ele foi criando por algum trauma, talvez, do que necessariamente, né? Eu me lembro, Luciene, que um dia você conversando comigo, não sei se você provavelmente não vai lembrar disso, mas a gente falando de homens, por exemplo, que agrediam mulheres, né? E Hum, você me falou uma coisa interessante que eu sempre trouxe isso, que falou, às vezes é até inclusive em relação à sexualidade dele, né? isso. Ele talvez possa ter ali uma questão afetiva, não pode expor, agride a mulher até com um mecanismo inconsciente para tentar lidar com essa frustração, né? Então, o Nós temos que ambiente lembrar, porque interfere. o outro é muito nosso espelho. Se o outro, né, tem essa frase que diz, né, para o humano, o outro é por excelência um espelho. Então, se é espelho, é onde eu me vejo. Eu me vejo. Eu não estou vendo o outro, eu estou vendo a mim. Uhum. Pode passar, por favor, professor? E aí, se existe a polaridade política, também existe a polaridade biológica, né? Como já não bastasse tanta complexidade no ser. Então, ele vai falar que mescla pessimistas para lembrar do passado, né? Essa polaridade, e otimistas para nos mover para o futuro.
Pena que no campo político eles não se sentam juntos nem para tomar um café. O único ponto em que estão de acordo é que irão discordar, né? Então, essa polaridade biológica vigente em nós também entra aí nos nossos comportamentos políticos, digamos assim. Há uma explicação aí cerebral, psicanalítica, né, para toda essa polarização que não acabou, né? Continua aí os grupos políticos, enfim, nesse embate, mas que isso também vai mudando, né? Isso também vai mudar. Talvez ano que vem, mês que vem, já não seja mais assim, como nós vimos aí num século XXI, cada vez mais dinâmico. E para finalizar, o autor vai, pode passar, por favor, professor? O comportamento Passou. político e as neurociências, já a pesquisa sobre comportamento político e as neurociências concordam em uma coisa: a inflexibilidade cognitiva ela é democrática, né? Ou seja, a incapacidade, digamos assim, de conseguir enxergar além aqui dos seus olhos e tentar abstrair mais questões, ela é absolutamente democrática. Ela existe no conservador, ela existe no progressista, ela existe no liberal, ela existe na direita, ela existe na esquerda, porque o nosso cunho político, sem dúvida nenhuma, conta um pouco da nossa própria história subjetiva, né? Mediada a todo momento por esse sistema dopaminérgico, que nos leva muitas vezes a comportamentos impulsivos, mas que, se a gente se levar ao autoconhecimento, eu sempre parto do pressuposto, a análise do comportamento diz muito isso, né? Que todo comportamento nosso tem uma função. Ninguém faz nada de graça, seja ela consciente ou inconsciente. Então, falar de política, a gente acaba falando de nós mesmos, mediado aí por esse sistema dopaminérgico, e entra uma psicanálise aí de uma história subjetiva de cada um de nós. E É aí, isso. Simon, essa inflexibilidade cognitiva, gostei desse termo, né, psicológico, que em psicanálise a gente diria, né, a resistência à mudança, a fixidez, a repetição do mesmo, a neurose, a neurose. Então, a pessoa tem, que cognitivo, ela tem um conhecimento que ela interpretou lá, das coisas que ela aprendeu desde a história infantil, e aí ela se fixa naquilo que é feito para ser fixo. O que a gente aprendeu na infância tem uma força muito grande que seria a ideia, ó, isso é para você dar conta de levar a vida com essa informação. Acontece que o mundo dos humanos muda imensamente. Se fôssemos, por exemplo, abelhas, não teria problema. A abelha busca pólen do mesmo jeito, elas têm a dancinha, né, de achar, vira direita tantos quilômetros, e uma geração após a outra, de fato, as abelhas repetem, elas moram no mesmo tipo de casinha, a gente não. Então, não dá para a gente ser inflexível cognitivamente. O nosso conhecimento precisa de dar conta de variar, de ser flexível. É isso. É, Rejane quer dar o seu recado e também já entrar, que a Rejane vai dar uma pequena, como é que a gente fala? Canja, retomando o cérebro aí, num detalhezinho. Por favor, Rejane. E aí, Simon, eu fico pensando, a gente falando aqui de política e tal, mas de todo grande desacerto, desencontro, né, entre povos também. A gente está vivendo questões de guerra, que passa ano e vem ano. Então, o tanto que é forte essa história, o que vem do outro já existe, já é barrado. Assim, que dificuldade, barrado assim, para eu enxergar de outra forma. E aquilo fica tão forte que vai sendo transmitido isso que a Luciene falou. Então é como se, né? Então vamos imaginar, desde criancinha, então uma criancinha, sei lá, judia falando que o outro muçulmano é do mal, não me interessa quem é ele é o do mal e vice-versa. Então, enfim, sabe? Isso tão fixado e passando de uma geração para outra, culminando com um sistema biológico que acaba
absorvendo isso e com uma mídia social que reforça isso, a gente está num momento mais do que nunca necessitando de repensar as nossas vias dopaminérgicas. E por falar em via dopaminérgica, a gente retoma um pouquinho sobre ela nas cenas dos próximos capítulos. Você quer? Não, eu gostaria que Você você. já quer Bom, então, que eu mostre? eu Então vamos pensei que lá. caberia. Sabe por quê? Então Porque o que o pronto. Simon Ah, falou. o- Ok, manda ver. O Simon falou exatamente sobre isso. então pronto. Então vamos lá. Então vamos só lembrar que a dopamina tem algumas vias do nosso cérebro, e aqui, principalmente para esse nosso estudo, associando a dopamina com a psicanálise, o que mais a gente usufruiu até agora foram essas duas vias, a via curta e a via longa. Agradecer aqui foi foi o Leandro, né, Luciene, Leandro, que fez a pinturinha aqui. Então, essa seta vermelha aqui, ela diz da via curta, que é a via mesolímbica. Então, nessa área tegmental ventral, que está lá no mesencéfalo, é onde é produzida a dopamina e ela faz o percurso aqui, ó, nessa região límbica. Então, essa via curta é a via da vontade, da pulsão, do desejo que vem. E aí existe também a rota longa. A rota longa. Rejane, minutinho. E essa Hum, via curta foi exatamente a via da qual o Simon falou muito no começo da nossa conversa aqui. É da explosão, é do fazer sem pensar. Essa é a ideia, isso. fazer sem pensar. E aí Já vem a outra, que é a a longa. outra via longa é uma via que vai da região aqui, ela se associa com essa via curta, mas ela conduz aqui a rota dopaminérgica até o lobo pré-frontal. E é por aqui que a gente tem a chance de fazer a regulação disso, de falar, opa, é estratégico para mim ir por esse caminho do que por aquele. É aqui que a gente faz esse monitoramento do que vem de impulso. Agora, eu queria ressaltar, Luciane, lembrando que no nosso desenvolvimento neurológico, o cérebro se desenvolve de dentro para fora e de trás para frente. Então, essa via curta, ela ficou pronta antes da via longa. Então, e essa via longa, o nosso lobo pré-frontal, varia de autor para autor, mas tem autor que conta que a gente pode terminar de formatar, de configurar, de fazer a formação dele ali para mais de 20 anos. Tem autores que falam de até Vinte e 24 cinco, né? anos. 25. Então, Então, seria lembrando, a pós-adolescência, exatamente exato. passando a adolescência. Uhum. Exato. Então, a gente tem toda uma jornada de desenvolvimento para dar conta de ir conduzindo, né, a rota longa no sentido de sermos mais assertivos com as nossas escolhas frente àquilo que a dopamina nos E, impulsiona. e aí, Rejane, Simon, é a importância dos pais saberem, professores, né, todos que lidam com criança, com adolescente, como é válido pedir a criança para esperar, não, agora não. Ó, sorvete hoje não, você está gripado, só quando sarar. Isso é criar a rota longa, tipo assim, eu quero sorvete, mas não é agora, tá? Quando eu sarar. Isso é criar a rota longa. Então, nós temos esses dois recursos, e os dois são valiosos, cada um sendo usado para situações que correspondem, né, que vão responder bem a essas duas rotas. Amei a palavra rota, a gente tem no livro Via, eu nem sei se no livro tem rota, mas agora eu já adotei. Rota curta, rota longa. Já fica aí para a gente nesse nosso encontro aqui sobre a dopamina. Ok?